Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. A indústria da beleza é um mercado de bilhões de dólares e os ganhos devem aumentar cada vez mais nos próximos anos. No contexto global, o Brasil é o quarto maior mercado mundial de cosméticos. Ao mesmo tempo, a indústria da beleza também é extremamente poluente, tanto pelo uso de substâncias químicas nas composições dos produtos, quanto pela geração de resíduos que são descartados. Para conversar com a gente sobre a sustentabilidade no setor de beleza, hoje eu estou com a sócia e fundadora do Grupo Laces, Cris Diels. Cris, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Cris Diels, eu sou cosmetóloga e especialista em cabelo e cofundadora do Laces and Hair, que é o primeiro spa do cabelo desde 1987, que é um negócio que começou com a minha mãe, né, de família, e muito especializado na saúde do cabelo, para que a beleza seja uma consequência através de uma metodologia própria, produtos naturais, todo um ecossistema de beleza que a gente foi construindo ao longo desses 35 anos. Uma apaixonada por cosméticos naturais, clean beauty, cosméticos orgânicos. Legal, Cris. E acho que puxando um pouquinho, né, por isso que você trouxe sobre clean beauty, os orgânicos, né? Acho que quando a gente pensa nessa parte de sustentabilidade com produtos de cabelo, sempre vem essa ideia de talvez de muita química, de mudar, né, a forma do cabelo, né, muitos tratamentos. Acho que ainda tem uma ideia um pouco nesse sentido. Então, o que que é a prática sustentável, né, dentro desse universo da cosmetologia, né, para os cabelos? A sustentabilidade, hoje, ao meu ver, né, na verdade, ela é uma quase obrigação, né, uma necessidade absoluta nesse momento. Eu acho que as pessoas se despertaram muito para essa conexão com o cosmético e a saúde do corpo, a saúde do meio ambiente. Ainda falta um longo caminho, eu acho, mas ele é fundamental, porque assim, se a gente pensar que tudo que a gente aplica na nossa pele, no nosso couro cabeludo, no nosso cabelo, tem um contato com o nosso maior órgão, né, que é a nossa pele, e que pode, de alguma forma, intoxicar o nosso corpo, pode fazer mal para o nosso corpo, causar doenças seríssimas. E também, quando você descarta esse cosmético no meio ambiente, você também pode poluir a nossa água, poluir o nosso solo. Então, é todo um ciclo, né, de consumo, né, que a gente chama de consumo mais consciente, que é fundamental. Então, a sustentabilidade, ao meu ver, é uma necessidade que as pessoas despertem cada vez mais, né? Porque um grande pilar, né, da sustentabilidade é muito você ter escolhas mais conscientes, né? Através do seu consumo, através de onde você coloca a energia do seu dinheiro, a fomentar esse mercado que vai trazer um benefício para todo mundo de alguma forma, né? Então, não só para o dono da empresa, através do consumo, mas também para toda a sociedade e para o meio ambiente. Então, ao meu ver, a sustentabilidade, ela é esse pilar que as pessoas têm que cada vez mais despertar. Falando de Brasil, né, a gente, assim, é um país que tem uma biodiversidade incrível, um contato com essa natureza, só que, ao mesmo tempo, a gente não desperta muito para isso, né? Se a gente pensar que 48% do mercado cosmético está na mão de 5 empresas, algumas dessas têm práticas sustentáveis, outras nem tanto, né? Então, para você ter uma ideia, é um mercado que é o mercado da beleza, é um mercado de 800 bilhões de dólares e que vai gerar 120 milhões de toneladas de lixo até 2025. Então, o mercado Clean Beauty é apenas 3% desse mercado. Né? Então, é um mercado muito pequeno ainda. Então, a sustentabilidade, o consumo consciente é algo que ainda tem que se desenvolver muito. E eu acho que uma mola, né, que vai gerar isso é muito o consumidor começar a pedir para essas grandes marcas que elas tenham tanto nas suas práticas quanto nos seus produtos, um apelo mais consciente ligado ao meio ambiente, ligado à saúde, ligado a produtos naturais.
A questão de sustentabilidade é algo que a gente não vai, hoje ainda é voluntário, né, no Brasil, mas cada vez mais eu acho que é um tópico importante de entrar através do ESG, através do consumo, a gente pensar nisso. Com certeza. E você citou alguns, mas eu queria entender um pouco mais, né? Quais são os principais impactos ambientais, né, que são causados pelo setor da beleza? O primeiro deles é a questão do lixo, né, do plástico, questão realmente dessa grande geração de lixo, não só o lixo da embalagem, mas também dos ingredientes que acabam indo para a nossa água. Hoje, se você pensar, como eu falei, 3% é um mercado clean beauty, é muito pequeno, é muito pouco, né? E através de um simples shampoo que você usa, né, ali no teu banheiro diariamente, fazendo muita espuma, tendo muito perfume sintético, tudo isso acaba indo de alguma forma para os lençóis freáticos, para a nossa água, e a água é o nosso maior bem. Algo assim que a gente tem que pensar muito, né? Porque não é só, é o que eu falo, né? Quando a gente tem espaços de beleza, né? Então não adianta nada o que a gente fala de olhar no espelho e a gente vê um cabelo bonito, um cabelo bem penteado, bem cortado, bem tingido, se você deixa um rastro, né, vamos dizer assim, um rastro da beleza, né? Então, usa uma tintura sintética, um shampoo sintético, vários processos que vão na hora que enxágua o seu cabelo, aquela água vai para o meio ambiente e acaba poluindo. Então, claro que assim, a gente está muito longe ainda de ser 100% natural em todos os processos, mas o Laces já fez um caminho durante esses 35 anos, né, de busca constante dessas soluções. Então, por exemplo, a gente tem uma coloração que é 100% à base de plantas, foi desenvolvida durante 4 anos pelo Laces, e ela é 100% natural. Então, quando você, por exemplo, colore o cabelo com essas plantas, você descarta no meio ambiente, ela é biodegradável. Então, ela não polui o meio ambiente. Ao passo do que tem no mercado, que é uma coloração normalmente que tem amônia, que tem ingredientes sintéticos, né? Várias coisas químicas que estão poluindo. Então, é isso, é você trocar, eu acho, né? Que o mercado da beleza começar a repensar. A gente teve na COP27 agora, né, esse ano, então um dos temas muito abordados lá era a adaptação. Então, que eu leio muito nisso, né, de todas as empresas continuar se desenvolvendo, mas se adaptando a olhar para o meio ambiente como uma fonte não só de fazer o marketing, mas sim fazer parte do pilar central da sua modernização, do seu desenvolvimento, da sua forma de ganhar dinheiro. Né? Então, acho que a adaptação lá foi um tema muito discutido, justamente porque a gente vai ter que repensar todos os nossos processos, né? Senão a gente não vai chegar nas metas e objetivos do planeta que todo mundo tem. Então, acho que a beleza é um mercado muito grande, né? O Brasil é o terceiro, quarto, está no lugar no mundo, né? Então, a gente, como grandeza, a gente tem que repensar. E eu acho que são essas ações, né? A sustentabilidade das escolhas, a sustentabilidade do consumo, ele passa sem dúvida nenhuma, porque, infelizmente, né, quando não é pelo amor, é pela dor. Quando o seu consumidor te cobrar de ter um cosmético mais consciente, de não testar em animais, de como você faz a logística do seu frasco, o que tem dentro desse frasco, né? Então, assim, as empresas vão ter que parar e repensar, independente do tamanho delas, repensar os processos. Nisso, né, que você está descrevendo sobre o repensar os processos, né, a adaptação, agir, né, de acordo com essas novas demandas, né, do mercado e de sustentabilidade, como foi o processo para vocês, né? Assim, como que vocês desenvolveram essa estratégia de sustentabilidade no Laces, né? O que mais que existe, né, por trás que às vezes as pessoas nem imaginam, né, que faz parte de ser um salão mais sustentável? Assim, é o que a gente fala, né? Nós somos uma empresa média, né? Hoje nós temos 9 espaços de beleza próprios, a gente tem a nossa fábrica que é certificada, a gente tem todo um ecossistema hoje, mas obviamente não começou assim, né? Então, a sustentabilidade para nós sempre foi
um pilar onde a gente baseava todos os nossos processos, porque a gente acreditava o quê? A natureza é a nossa fonte de inspiração, né? Então, quando a gente pensa num cosmético, num serviço, é como a gente pensar nesses ingredientes, nesse benefício que a natureza traz para cada cliente que senta na nossa cadeira, como que a gente embala ele de uma forma que a cliente possa usufruir desses benefícios, né? Só que para isso existir, tem que existir o respeito ao meio ambiente. Então, a sustentabilidade, na verdade, quando começou, nem tinha esse nome, né? Era ecologia, era respeito ao meio ambiente, né? Não tinha esse nome sustentabilidade que hoje é tão usado. Então, a gente sempre usou dessa sustentabilidade no Laces por uma forma de respeito, de retribuir para o meio ambiente aquilo que, de alguma forma, nos inspirava. Então, a gente começou lá atrás com ingredientes naturais, que eram fórmulas do meu avô, que a gente justamente cuidava do couro cabeludo e dos fios com chá de ervas, com as propriedades da erva. E aí, quando você usa isso num shampoo, quando é descartado, não polui. Então, começou assim pelo ingrediente, né? Então, pelo uso do ingrediente. E depois a gente foi evoluindo para os nossos espaços. Então, a gente tem, por exemplo, né? A gente tem as nossas unidades, a gente lava cabelo com água da chuva. Então, a gente capta no nosso sistema de tratamento, purifica essa água, utiliza nos lavatórios, depois purifica novamente e utiliza nas plantas, nos banheiros, né? Os ambientes do Laces têm bastante planta, porque ela acaba não deixando o ambiente tão quente, você não tem que usar tanto o ar-condicionado. A gente tem retráteis que deixam que você tenha luz natural, então você não tem que usar tanta energia. A gente tem, por exemplo, energia solar. Então, a gente foi construindo, conforme a gente foi observando a natureza e o que você pode desgastá-la menos, uma forma de atuar de uma forma mais sustentável. Não foi planejado, porque a gente não tem uma cadeira de sustentabilidade onde existe um executivo pensando nisso 100% do tempo. Mas como isso faz parte do nosso DNA, a gente vai buscando de forma bem empreendedora mesmo, parceiros, né, mitigando essa nossa pegada, né, sempre com foco. Então, para você ter uma ideia, há 15 anos atrás eu fui fazer um curso fora, na Itália, e eu achei uma ferramenta que faz reflexos, por exemplo, né? Que normalmente os cabeleireiros usam papel alumínio, né? Então, aquele papel alumínio, que é uma adaptação, né, para fazer as mechas do cabelo, e que para você ter um número bem básico, a gente fez um estudo, cada reflexo que você faz no salão descarta no meio ambiente 250 gramas de papel alumínio. Se a gente fizer uma conta bem boba de um reflexo por dia, existem 65 mil salões só em São Paulo. Ou seja, para uma mulher ficar loura, que não é uma só por dia, são muito mais, mas vamos fazer uma conta básica. São 15 toneladas de papel alumínio que são descartadas no meio ambiente todos os dias para as mulheres ficarem loiras. Nossa. Então, se você o tamanho do lixo da beleza, só pensando em um processo, né, que acontece. Essa ferramenta que eu trouxe é uma ferramenta própria para fazer mechas, que substitui o papel alumínio, que dá para ser usada para mais de 2.000 processos. Então, você passa 2 anos usando ela, depois ela é de plástico, que você pode reciclar esse plástico, então não poluindo, então deixando de descartar no meio ambiente esse lixo para as mulheres ficarem louras, né? Então, assim, a gente foi buscando, né? Uma outra coisa que a gente fez, por exemplo, recentemente, há 2 anos atrás, a gente conseguiu trocar 100% das nossas embalagens por plástico de reuso. Então, hoje a gente não produz plástico novo para fazer as nossas embalagens. E ela ainda tem ela é reciclável e reciclada. E ainda ela tem uma enzima, que é uma tecnologia que chama Go Green, que em vez de levar 200 anos para biodegradar, ela leva 5. Então, caso o cliente, a gente tem logística reversa, a gente estimula que o cliente traga essa embalagem e ele tem um benefício na compra de produtos, né? Mas também, caso ele descarte incorretamente, leva 5 anos em vez de levar 200 anos.
Então, são práticas que a gente foi descobrindo, achando parceiros, assim, de forma bem empreendedora mesmo, buscando soluções, né? Então, eu acho que é isso, assim, é o que eu falo, se a gente, como empresa média, consegue fazer, o nosso grande sonho, assim, é ser realmente fonte de inspiração para que as pessoas olhem para isso e falem, putz, o que eu posso fazer dentro do meu tamanho? Que eu acho que é isso que é legal, sabe? Que é uma coisa que eu trouxe muito da COP27, assim, eu acho assim, porque na COP é muito engraçado, né? As pessoas têm aquela... É muito distante da nossa realidade, né? Comum, assim, do cidadão comum, né? A gente vê aqueles chefes de Estado fazendo grandes reuniões, e aí a gente fala assim, nossa, mas isso parece tão distante, né? E aí quando você está lá, você vê que é distante, mas que você também faz parte desse processo, né? Então, eu acredito que o meu papel e o papel do Laces é muito inspirar esse consumidor, inspirar os cabeleireiros, inspirar o mercado da beleza, a cada um fazer dentro do seu tamanho a sua parte, que é possível, desde reciclar um lixo, de fazer compras mais conscientes, não usar tanto produto de forma aleatória, né? Consumir aquilo que você precisa. Então, assim, é repensar o processo, é o tal da adaptação que eu acho que é muito importante. Legal, Cris. Várias informações que a gente nem faz ideia, né, que existem no universo da beleza. Esse exemplo que você trouxe, né, sobre as mulheres, são muitas, né? Não sei nem quantificar quantas brasileiras querem ficar loiras, né? Mas e acho que até em tempos de internet, né, essa busca por um padrão de beleza, as redes sociais, filtros, você tentar corrigir a imperfeição da pele, corrigir o cabelo, buscar um tipo específico, né, de aparência. Como que você acha também que trabalhar essa imagem, né, trabalhar cada um a sua própria imagem, a aceitação do próprio corpo, o que que isso também tem a ver com essa mentalidade, né, da sustentabilidade? Eu acho que tem tudo a ver, porque, assim, na minha opinião, e o que a gente trabalha muito no nosso trabalho do dia a dia do Laces, é que a gente fala assim, né, que a gente é a busca da sua melhor versão, que não é a cópia de padrões externos, e sim essa tua felicidade de habitar sua própria pele, seu próprio corpo, que é um grande desafio hoje em dia, né? A gente vê, assim, as pessoas, às vezes, eu tenho lido muito, as pessoas chegando em cirurgião plástico com o filtro do Instagram e falando assim, né? Eu quero meu rosto desse jeito, né? Eu quero, enfim, na minha opinião, que eu falo para o meu cliente, né? Quanto mais você se distancia da sua natureza, não que isso você não possa ser loira se você é morena, não isso. Eu acho que aquilo que te traz felicidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar no espelho e se reconhecer. Tem um preço isso, né? Quanto mais você se distancia da sua natureza, mais escravo você fica, né? Dessa manutenção, vamos dizer assim. Então, se eu sou uma pessoa muito morena e eu quero ficar extremamente loira, eu vou saber que eu vou ter que ter dinheiro, tempo e disponibilidade para eu estar no salão cada 20 dias fazendo um retoque de raiz, né? Então, assim, isso cabe, isso me faz feliz ou isso vai ser uma obrigação que no final vai me dar uma escravidão para a minha vida, né? Então, são todos pesos e medidas que eu acho que a gente, como profissional da beleza consciente, é muito importante você colocar, porque é fácil você pegar o Instagram e os filtros e colocar ali aquela coisa fácil que te dá uma visão, vamos dizer assim, não muito real do que é beleza de verdade, do que é beleza. Porque, assim, uma pessoa que a autenticidade, ela é tão mágica, né? Ela é tão beleza. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, nossa, ela não tem um nariz perfeito, uma boca perfeita, né? Ela não é perfeita, mas ela é tão autêntica que ela se transforma em beleza, né? Ela se transforma numa pessoa muito bela. Então, eu acredito que a sustentabilidade é isso, é você achar a sua melhor versão, né? Porque ela te traz uma tranquilidade de você olhar no espelho e você se reconhecer. E isso não te faz ser algo diferente. Claro que você pode se moldar do jeito que você acredita, mas se questione se isso te traz
felicidade, e se isso se sustenta na sua vida, né? Porque senão você vai começar a criar um ciclo, em vez de virtuoso, vicioso, de idas a salão, ida a dermatologista, a plástico, assim, é uma vida, não sei, tão enlouquecida que para mim não faz sentido, né? Apesar, eu sou uma pessoa, as pessoas às vezes quando me conhecem é muito engraçado, né? Porque elas olham às vezes os nossos espaços e eles são bem verdes e eu estou sempre lá, eu atendo muito os clientes, as pessoas devem pensar, nossa, a Cris deve passar o dia inteiro fazendo coisas de beleza, processos de beleza, né? E eu sou uma pessoa extremamente natural, meu cabelo eu faço com a coloração vegetal, eu mantenho a minha cor natural, eu faço tratamento, para mim beleza é felicidade, sabe? Beleza é aquele momento de conexão comigo mesmo, é aquele momento de você estar tranquila, de você estar com bem-estar. Para mim, beleza é bem-estar, né? Então, eu acho que isso representa o que a pessoa tem que buscar como sustentabilidade, como vida, porque senão você começa a fazer cópia de pessoas, e isso que é a cópia dos filtros, a cópia de alguém que tem tempo para, que eu falo, eu trabalho 12, 14 horas por dia, não tenho tempo de ficar 5 horas na academia, depois mais 2 horas no dermatologista, depois mais 5 horas no salão me cuidando, e essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, quanto mais a gente souber que isso não é a realidade, qual é a minha realidade, o que me faz feliz, mais em equilíbrio eu vou estar, e com certeza isso é sustentabilidade, isso é felicidade. Você comentou um pouquinho antes também, né, sobre a experiência na COP27, né, ficar nesse espaço, enfim, testemunhar aí esse encontro, que é sempre um avanço da história, né, no combate às mudanças climáticas. Para você, né, e pensando no seu setor e também como uma empresa média, o que fica da conferência para 2023, né? O que você tirou desse encontro? O que fica para os próximos anos? Estar lá foi uma grande honra, né, para a gente, porque a gente de verdade jamais imaginou ter sido convidado para fazer 3 apresentações lá sobre as práticas que a gente faz ao longo desses 35 anos. Então, foi uma grande honra. E eu não falo que foi o Laces, eu falo que a gente levou o Brasil para lá, né? Porque assim, a gente sabe o quanto a gente, infelizmente, é mal visto com relação a todas as questões políticas e desmatamento, e assim, a gente levar uma coisa que está dando certo, né? Que é uma empresa média fazendo a sua parte no mercado da beleza, foi uma grande honra para mim. E eu acho que assim, cada vez mais, para mim, o que fica assim, estar lá vendo todas aquelas pessoas, chefes de Estado, diferentes culturas, diferentes religiões, jovens ativistas lá brigando pelo veganismo, pelo gênero, pela biodiversidade, por tudo aquilo. Foi muito especial você ver tantas pessoas diferentes lutando pelas questões climáticas do planeta. Então, assim, o que eu trago no meu coração é muito que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, cada um de nós. E eu quero inspirar cada vez mais os clientes, os colaboradores, as pessoas a estarem conscientes com essas práticas, né? Porque às vezes o que eu sinto, assim, quando a gente começou a falar de COP, para os nossos próprios clientes que buscam o nosso trabalho por conta de ser natural, de ser orgânico, que existe uma distância muito grande do indivíduo para essa contribuição. E, na verdade, não existe uma divisão. Claro que as decisões são feitas pelos chefes de Estado, pelas pessoas que são nomeadas, mas ele reverbera aqui no cidadão comum, né? Então, as nossas atitudes individuais fazem um movimento, uma grande onda para ajudar lá em cima a chegar nas metas climáticas, né? Então, a gente não tem plano B, na verdade, a gente não tem mais tempo para achar que é lá no Ártico que está acontecendo, né? É lá longe, não vai chegar nunca aqui, não, gente. Assim, se você vê os números, assim, a gente não tem mais tempo a perder. Então, assim, para hoje, voltar hoje para casa e falar assim, o que eu posso, dentro da minha vida, fazer para melhorar. Então, no Laces, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem um projeto que a gente chama Bioma, que é um projeto
de salões autorizados, onde a gente ensina a eles práticas sustentáveis, eles começam a usar produtos do Laces, produtos Crisis Organics, práticas, né, como eu falei, de home meshes, que é essa ferramenta de fazer reflexo, logística reversa. Então, é como se a gente ensinasse eles, né, todo um processo de atendimento ao cliente e de produtos mais naturais, mas também convertendo esse ator que normalmente usava produtos químicos, não tinha consciência no lixo, não tinha consciência de sustentabilidade, a começar a converter esse ator para um universo mais consciente. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um número que a gente gera por ano, cada cadeira de salão, 250 quilos de carbono, né, por ano. Então, assim, se a gente consegue neutralizar esse carbono, né? Então o Laces faz neutralização de carbono desde 2014, para você ter uma ideia, né? Então esses parceiros que a gente está convertendo para esse processo que é o bioma, que são salões convencionais convertidos para uso de práticas sustentáveis, produtos mais sustentáveis, você consegue neutralizar. Então a gente acha que em 5 anos a gente tem um número de 9 mil toneladas de carbonos neutralizados por essa mudança de rota, né, desses salões. Então, acho que, assim, fazendo a nossa parte como Laces, claro que cada vez a gente quer evoluir, quer passar de 250 para 200 quilos, melhorar a logística, melhorar várias coisas que eu vim com isso na minha cabeça para mudar, mas mais uma vez, é um estudo de adaptação, né? Então, a gente olhar para os processos de o que eu posso ainda melhorar, fazer com que o cliente traga mais o frasco dele para fazer a logística reversa. Hoje é muito pouco ainda, é difícil você motivar o cliente a fazer essa logística, mas, enfim, é aquela coisa, cada um dentro do seu microcosmos conseguir fazer algo que vai poder impactar o macrocosmos, né? Cris, pensando também, né, você fala sempre, né, que vocês são uma média empresa, e normalmente, quando a gente vê os grandes anúncios, né, as rupturas, né, normalmente são os líderes de mercado, são as grandes marcas, são aqueles que conseguem realmente mudar, né, até por toda a cadeia de fornecimento, que conseguem gerar esse efeito cascata. Mas pensando no universo do seu negócio, né, os salões de beleza são normalmente pequenas ou médias empresas. Como fazer com que isso seja acessível para quem quer colocar isso em prática, no próprio negócio, sendo uma pequena ou média empresa? Eu acho que, assim, é possível para qualquer, se a gente pensar, né, nas fazendas dos nossos avós, né, lá na agricultura lá atrás, né, uma pessoa super simples lá que produzia, ela tinha essa mente sustentável, porque se ela não cuidasse da água, se ela não cuidasse do solo, se ela não cuidasse ali dos animais que viviam ao redor, ela não podia ter a produção dela, né? Ia ter praga, ia ter que usar muito mais recurso para comprar agrotóxico ou algo parecido, né? Então, se a gente pensar nesse ciclo, qualquer um de nós pode fazer. Claro que as empresas, e eu vou te falar, às vezes o dinheiro, ele claro que ele compra muita coisa, tá? Mas a atitude e a vontade genuína de fazer, eu acredito que ela compra muito mais. Porque se você olhar as práticas dessas grandes empresas de beleza, elas fazem muita coisa, mas se você olhar né, em comparação com muitas empresas do mercado, como Laces, ou até outras empresas que fazem clean beauty, a gente faz muito mais, né? A gente não deixa, é o que a gente fala, né? Não é tirado do lucro, é tirado lá como um custo no meio do processo. Então, isso é muito importante, é onde você coloca a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela é só se sobrar dinheiro ou ela faz parte de um pilar importante, né, da sua vida? E trazendo isso para a sua pergunta, que é as empresas pequenas, eu acho que, gente, começa com logística reversa, né? Começa com colocar ambiente mais verde para que você tenha menos incidência de calor e usar menos ar-condicionado. Começa a buscar fornecedores que tenham essa pegada também, né? Então, assim, eu acho que a sustentabilidade, ela como eu falei, o Laces hoje tem 35 anos e faz bastante coisa, mas ele começou lá atrás.
com vontade, né? A gente com essa atitude de fazer. Então, assim, eu acho que é o que eu falo, né? Uma empresa de beleza, faça logística reversa, separa o seu lixo, conscientiza o seu colaborador a usar coisas que sejam mais recicladas, né, recicláveis, limpa o seu lixo, faz com que ele vire matéria-prima para outras coisas, né, repensa os seus processos. Então, acho que isso é muito importante. Às vezes uma das coisas que a gente viu muito lá na COP também, que foi até uma das soluções, é que eles vão ter que repensar, né, a gente como país em desenvolvimento, assim como a África e todos os países da América do Sul, a gente ainda não polui tanto porque a gente é em desenvolvimento, mas a gente vai crescer. E uma forma de crescer sem atrapalhar esse processo climático é você repensar os processos já e começar a crescer de forma mais sustentável. Então, uma das coisas como metas, soluções, né, do que já dá certo em muitos países, é aprender as áreas urbanas serem mais sustentáveis, ter mais reciclagem, a gente ter as áreas pluviais mais equipadas para que a gente possa reutilizar essas águas, enfim, a gente repensar, né, as cidades, os processos, para que a gente consiga se desenvolver e assim uma empresa também, né, como que ela consegue repensar esse processo? É que assim, dá trabalho, tem que pensar, tem que se incomodar com o tema. Eu acho que o principal é a gente inserir essa semente no nosso coração e a gente começar a ter uma atitude de olhar para a natureza, porque assim, realmente não existe plano B, gente. Se a gente não tiver essa consciência, e uma coisa que eu acredito muito, assim, tem uma pesquisa que saiu que, assim, no futuro, 87% dos consumidores, que são os milênios, eles vão só consumir de empresas que têm esse propósito, né, como base da sua produção, né, como realmente não só como marketing, mas como base do seu desenvolvimento como produto, como serviço. E se a gente pensar, a gente começar hoje, a gente consegue chegar lá na frente com alguma prática já sendo feita. Então, acho que isso é muito importante. Eu falo que, assim, no passado, a gente se preocupava com o produto, depois virou a experiência e agora a gente tem que trabalhar a transparência dos nossos serviços, dos nossos produtos, porque o consumidor cada vez mais ele quer saber sobre o produto, sobre o que você faz, de onde vem, se você está desmatando para você fazer aquilo. Isso é um caminho sem volta, né? Que a gente fala do efeito catraca. Uma vez que você passou, para voltar atrás fica complicado, não dá para voltar. Então, acho que é isso, é você realmente repensar, independente do seu tamanho, não tem desculpa para, sabe, uma empresa pequena às vezes é difícil. Não é difícil você separar o lixo na sua casa. Não é difícil você, às vezes não tem coleta seletiva, mas tem lugares que tem coleta seletiva. Se não passa na porta da sua casa, sem dúvida é mais difícil levar em algum lugar. Mas é possível se você tiver vontade. Então, acho que assim, está muito na nossa conscientização, no nosso conhecimento, no nosso empoderamento de que isso é uma pauta que tem que ser olhada com carinho. E para a gente começar a fechar, Cris, você falou um pouco, né, sobre as ações que as empresas podem adotar, e aí, né, pensando agora também no consumidor e nas demandas dos consumidores. Então, para as pessoas, né, todos nós, a gente consome esses produtos de beleza, né? Todos nós somos consumidores de shampoo, de sabonete, de, enfim, inúmeros produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Como que a gente pode fazer essa escolha de uma forma mais consciente, né? Como identificar quais são os produtos que agridem menos o planeta, né? Como que as pessoas podem ter essa compreensão? Acho que isso é um grande desafio, né? O mercado cosmético, ele é bem diferente, por exemplo, de um mercado do medicamento, né? E da própria alimentação, né? Eu acho que a alimentação acaba sendo, até porque começou pela alimentação, né? Essa transparência do que é o ingrediente, de onde ele vem e o que ele contém. No cosmético, eu acho que é um pouco mais difícil. Agora, a partir desse ano, a Anvisa colocou uma portaria que você tem que
justamente descrever entre parênteses, né, aquele ingrediente quando ele vem, quando ele é natural, então isso fica mais claro um pouco para o consumidor, mas acho que hoje, assim, todas as empresas sérias têm a transparência no seu site, existem muitos aplicativos onde você coloca, você consegue ver, né, se o ingrediente é natural, se não é, e você consegue ter um pouquinho mais de consciência. Acho que buscar as empresas que já têm realmente uma história a contar com relação, né, a essa sustentabilidade, a esse consumo consciente, né? Tem muitas hoje, né? Eu te falo assim, o Laces tem esses 35 anos, como eu falei, a gente tem uma linha orgânica que eu desenvolvi há 11 anos atrás, que é um super desafio, porque para cabelo é muito difícil você desenvolver cosmético orgânico, que tem toda uma rastreabilidade, né, desde o ingrediente lá na hora que é cultivado, sem uso de agrotóxico, usa comércio justo, então, assim, é toda uma rastreabilidade dentro da escolha do ingrediente, dentro da fábrica, dentro do consumo. Então, assim, não é fácil fazer essa escolha, mas eu acho que, assim, se você olhar um pouquinho mais a fundo, além de, né, que a gente pega o cosmético, que cheiro gostoso, e aí a gente escolhe comprar, né, é o que eu falo, é assim que você escolhe seu cosmético, tenha cuidado, escolhe um pouquinho mais profundo, né, então, pensando que ele é um alimento para sua pele, pensando que ele é um alimento para o seu cabelo, pensando que ele é um fator de quando você for descartado na água, ele pode poluir o meio ambiente. Então, pensar o cosmético de uma forma um pouco mais profunda. Não só que ele faça bem para você, mas que também respeite toda a cadeia e respeite o meio ambiente. Acho que é um desafio, acho que estamos todos nós nessa mesma batalha de trabalhar cada vez mais a transparência e a consciência dos consumidores, né? Mas acho que a gente vai chegando lá. Acho que o cosmético ainda está no primeiro degrau, mas a gente junto, o consumidor pedindo e a indústria sendo cobrada, a gente cada vez mais se melhora para que o consumidor tenha mais consciência. Legal, Cris. Obrigada pelo papo, aprendi muito, várias informações que eu não fazia a menor ideia e que fazem parte aí desse universo da beleza. Super obrigada por participar aqui do podcast. Obrigada a você. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!